O falar sobre caridade é sempre, eu acho algo muito difícil de falar de caridade, porque cada um de nós aqui tem uma teoria sobre caridade e uma prática sobre a caridade. Nem sempre a teoria é a prática. Às vezes a gente fala tão bonito de caridade e na hora do vamos ver, ou como a gente dizia na música, né? Que no diploma não tocava nada. A gente só sabia se a pessoa era um bom músico depois do 3/4. Depois do 3/4 só restava tocar, então ali que via o que era. E a caridade eu vejo muito como isso, que é a ação, aquilo que você coloca em prática. Mas veja que os textos evangélicos que retratam essas passagens de Jesus mostram muito essa separação. E nós sabemos que esses textos também não são da época de Jesus. São textos que vieram a público muitos anos após a morte de Jesus. E outra, manipulado por transformações aqui, por transformações ali, por interesses aqui, por interesses ali, muitas coisas foram modificadas. Mas nós vemos nesse texto em específico a comparação entre alguém que tem muito dinheiro e doa e alguém que não tem dinheiro e doa. Então a gente coloca e vem afirmando de uma certa forma cada vez mais, por exemplo, é mais fácil um camelo passar pela porta, né, do que um rico entrar nas portas do céu. Então a gente vai vendo muita coisa falando sobre a riqueza e nós vamos querendo nos afastando da prosperidade, achando que a riqueza realmente é algo ruim, é algo que nos remeta e nos leva ao inferno. Porém, quando eu vejo esse texto, o Oikenaz, ele fala muito para mim assim, que Jesus, ele queria dizer não sobre os bens materiais apenas, mas ele falava muito da questão do... Nossa, me fugiu a palavra da boca agora. Da inconsistência, eu vou achar meios para chegar até aparecer a palavra de novo, da inconsistência entre o saber e o praticar, né? A hipocrisia, a palavra, né? A hipocrisia. Então, aqueles que muito sabiam, aqueles que tinham muito poder, eles acabavam tendo privilégios sobre aqueles que não tinham. Então, aquele que não doasse, por exemplo, para ele, para a instituição ali, no caso, o que é 2 moedinhas, né? O que é 1 denário? E diante do fulano que botou aqui 10 denários, 20 denários, né? Então, se era muito baseado em cima de uma hipocrisia. E então a grande riqueza que condenava e que colocava sob dificuldades, pontos de dificuldade, o ser humano era a hipocrisia, né? E não aquilo que ele dava e aquilo que ele não dava. E veja que mais de 2000 anos após a passagem de Jesus, né, por aqui, nós encontramos exatamente o mesmo processo, a hipocrisia. Nós, religiosos, nós espiritualistas, nós espíritas, nós somos muito hipócritas na grande maioria das vezes, porque muitas vezes as pessoas pedem uma orientação para nós e a gente diz o seguinte: entre em contato lá com o Jordelei faz uma oração muito bonita, ele tem sempre a palavra certa para te passar. Isso é hipocrisia, né? Por quê? A espiritualidade conduziu para que você desse o socorro, para que você desse a palavra, para que você desse o pouco que você tem, ou o mínimo que você considera não ter, né? A espiritualidade preparou para isso. E nós, na hipocrisia, dizer, não, eu não tenho, quem sou eu para fazer isso? Procuro fulano. Então a gente manda para o padre, a gente manda para o pastor, a gente manda para o frei, a gente manda para o médium, a gente manda para o terapeuta, a gente manda para muitos lugares. E nós negamos a caridade de emprestar os ouvidos, de dar um abraço, né? Agora,
Dar o tempo todo também não é caridade. Às vezes, ensinar que as coisas não são de forma como quem espera também é um ato de ensinar. Então, a caridade ela está muito mais ligada, na minha visão, diante do que eu já ouvi dos benfeitores espirituais, como um veículo de educação, onde a gente educa e auxilia, onde a gente educa, onde a gente ensina e presta o socorro necessário. Então, a gente deixa um pouco de lado a hipocrisia de estar revestido sobre algo e possamos entrar em ação. Então, a gente começa a ver o seguinte: se mediunidade pudesse ser traduzida em um verbo, eu diria que o verbo é ação. Se eu pudesse traduzir caridade para um verbo, veja que interessante, ele também seria ação. Então, agir, como eu ajo, como eu movimento. E no ato de agir, de movimentar, nós encontramos a lei da ação e reação, porque quando eu me movo, quando eu tenho uma ação, automaticamente parte sobre mim uma reação, que começa a ser compatível com a minha ação, ou seja, a roda começa a girar. E nesse processo da roda girar, através da caridade, através dos bons exemplos, porque dar bom exemplo também é uma caridade, é um ato de caridade, porque alguns trocados, alguns valores poderão ajudar muitas pessoas, mas o exemplo arrastará multidões. Isso nós vemos ao longo da história com inúmeros outros pessoas que movimentaram e fizeram grandes transformações. A gente vê Gandhi, olha a movimentação que Gandhi fez pelo exemplo. Ele moveu um povo pelo exemplo, ele moveu uma cultura com o exemplo, né? E então, diante disso, nós começamos a ter aquele movimento. E esse movimento, ele trabalha sobre o quê? Reforma íntima. Então, eu fazendo o meu trabalho interior, eu começo a ser mais amoroso. Eu sendo mais amoroso, eu me torno caridoso. E aí nós vamos ter que citar mais uma passagem que é linda demais, que é a carta de São Paulo a Coríntios, né? Mesmo que eu falasse todas as línguas, a dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria, né? Amor como caridade espiritual. Mas também tem a versão, se eu não fosse caridoso, nada eu teria, né? Se não fosse a caridade, eu também nada teria, que é a movimentação do amor na matéria. Então, a espiritualidade nos diz que a caridade no mundo espiritual é o amor, e que que o amor no manifestado na matéria é a caridade. Eles botam esse mesmo exemplo. Então, se é o amor, é muito simples. O que você tem hoje para dar para o universo? O que você tem hoje para dar para a tua sociedade? O que hoje nós temos para contribuir com os outros? A hora se faz agora e não daqui a pouco.